Olá, estamos com mais um tema para esta semana e o tema dessa semana é muito pontual para o que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Está ali em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 17 ao 25. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Essa é a palavra que Deus tem falado comigo esses dias, e o tema dessa palavra é lidando com os cenários que se repetem. Nós precisamos saber como lidar com cenários que às vezes a gente não entende, mas eles estão se repetindo. Eles estão ali consistentemente vindo 1, 2, 3 vezes. Existe uma repetição do ataque do inferno em relação à minha e à sua vida. Você vai ver aqui por esse texto que os filisteus subiram eles subiram para o que nós chamamos do Vale dos Refaíns. Né? Aqui você vai ver os filisteus, eles se espalharam pelo Vale de Refaim e eles também foram derrotados em Baal-Perazim. Você vai ver duas geografias, vamos dizer, né? Duas geografias onde aqui fala que Davi, ele desceu, né? Ele ouviu e desceu a fortaleza. Tem momentos que eu e você temos que descer a fortaleza do Senhor. Essa palavra é para mim e para você, que Deus está começando a dizer: temos que buscar forças no Senhor. Temos que parar de buscar forças em pessoas, em situações ou circunstâncias. E aqui você vai ver que, ouvindo, pois, os filisteus, que Davi foi ungido rei sobre Israel. Todas as vezes que Deus ele aponta, escolhe ou entrega algo nas suas mãos, vai haver oposição. Os filisteus souberam que Davi, ele tinha sido ungido rei em Israel. Você sabia que quando o reino espiritual, ele sabe do que Deus está começando a fazer em seu favor, as coisas estão corroborando, dando certo para você, o que acontece? Eles começam a descer para te atacar. Mas a Bíblia fala aqui o quê? Que eles subiram todos para prender Davi. Enquanto eles subiram para perder Davi desceu para a fortaleza. Ei, a situação está se levantando para te intimidar. E Deus está dizendo: desce a fortaleza. Deus, ele é, como a própria palavra diz no Salmo 46, ele é o seu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Você precisa descer a fortaleza. Quanto mais a situação tomar uma proporção grande e alta, Deus está dizendo: desce para a fortaleza, porque é ele quem te exalta. E você vai ver, vieram os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? O Senhor vai entregar os filisteus nas nossas mãos? E o Senhor disse: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal-Perazim e os derrotou. Baal-Perazim, e logo após a história vai falar que esses mesmos filisteus tornaram a subir onde? No mesmo vale de Refaim. E aí pergunta: por que uma mesma situação está se repetindo? Porque novamente os filisteus vão até o vale do Refaim para atacar os filhos do Senhor.
porque mais uma vez essa situação aconteceu e veio contra você. E aqui a gente vai ver que o que é o Vale dos Refaíns? Vale dos Gigantes. Significa Vale dos Gigantes. E ali fala que quando na primeira batalha Deus deu uma direção a Davi, e o motivo da primeira batalha foi porque os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei. Ei, sabe por que essa perseguição? Tanta coisa tem acontecido na minha e na sua vida, tanta coisa tem dado errado. Sabe por quê? Porque já se espalhou a notícia que Deus te levantou com governo, com autoridade. Já se espalhou a notícia que você disse: a partir de hoje eu vou andar certo, a partir de hoje a minha casa vai andar alinhada, a partir de hoje eu vou deixar tudo certo, organizado. Quando você diz: agora eu vou organizar as coisas, parece que, como diz lá no Nordeste, destrambelha tudo. Tudo começa a sair do lugar, parece que tudo vira aquela bagunça. Por quê? Porque quando os filisteus sabem que você está se posicionando, o inferno tenta se levantar para ver se você fica amedrontado e para de avançar no que Deus tem te chamado. E aí, sabe o que é interessante aqui? Que Davi, ele saiu de Baal Perazim. E sabe o que significa Baal Perazim? O Deus que rompe. Porque nessa história, você vai ver aqui, ó, na palavra, que então veio Davi a Baal Perazim, os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor a fileira dos inimigos. Deus vai fazer você romper. Tem batalhas que Deus faz a gente romper, faz com que a toda a lógica, tudo aquilo que parece de fato algo que se encaixa, ele quebra a linha da realidade, da naturalidade e age com providência, age com autoridade, age com intervenção soberana sobre a sua realidade. Então, naquele primeiro momento, no Vale do Refaim, Davi recebeu uma palavra que era para ele ir lá, como o Senhor disse: eu vou entregar, então suba, porque certamente eu entregarei nas tuas mãos. Ele recebeu uma palavra, uma direção, e Deus disse que ia dar. E aí o que acontece no Vale de Refaim, no Vale dos Gigantes? Deus deu vitória a Davi. Sabe o que significa? Deus, ele vai revelar o poder dele no meio da sua história, ele vai fazer você romper. Deus conduziu Davi e disse: sobe. Vai lá para o lugar onde só tem gigantes. Vai lá que eu vou te dar vitória. E a Bíblia fala que Davi disse assim: esse lugar eu chamo Baal Perazim, porque o Senhor me fez romper na fileira dos inimigos. Ou seja, Deus vai quebrar a ordem do negócio, Deus vai mudar a jurisprudência, Deus vai mudar leis, Deus vai fazer alguma coisa para que você rompa. Mas o que é mais bonito nisso tudo é quando Deus intervém de forma sobrenatural. Deus está dizendo que ele vai intervir no meio de todo esse cerco que você tem enfrentado. Olha, o inimigo, mas você sabia que o inimigo costuma voltar a cenários de situações que você já viveu. O inimigo costuma a voltar a algumas cenas que você já venceu para ver se você está acomodado. Batalhas que você já passou. Você pode, faça análise da sua vida, que coisas que você já enfrentou e de repente parece que está acontecendo novamente. É para ver se você está acomodado. Deus permite muitas vezes que eu e você sejamos testados, porque Deus não quer que eu e você venha entrar no lugar de conforto. Deus, ele quer que estejamos no lugar de prontidão, enfrentando o inimigo. Davi poderia ter pensado naquele momento: eu já venci. Eu já venci os filisteus, eu já sei quais são os pontos fracos, eu já sei como eu consigo vencê-los, eu já sei de todas as artimanhas. Mas não, a Bíblia fala na história, aqui você vai ver, que o Senhor deu vitória a Davi, e ele denominou aquele lugar de Baal Perazim, mas logo após a Bíblia fala que os filisteus tornaram a subir. Ou seja, e se estenderam pelo Vale dos Refaim. Sabe o que significa dizer? Novamente, no mesmo lugar, os filisteus vieram atacar. E é o que eu digo para você: Davi podia dizer: não, eu já venci eles antes, é fichinha, tá aqui, é mamão com açúcar, tá na manga, eu vou vencer eles. Mas sabe o que acontece? Quando você depende do Senhor, você não vai confiar no seu gabarito, na sua experiência, nas suas conexões. Você vai confiar estritamente no céu. Davi podia dizer: já sei como vencer. Eu já sei como vencer, eu vou usar a mesma tática de antes. Eu venci eles antes, Deus rompeu, Deus fez com que as fileiras dos filisteus caíssem por terra e eu vencesse. Ele poderia muito bem nem consultar mais o Senhor, mas ele consultou o Senhor. Você precisa andar sobre uma égide onde Deus venha trazer palavras para você. O comando de Deus precisa estar presente, mesmo em situações que você já viveu.
E você vai ver aqui, no primeiro instante, a palavra de Deus é: sobe, porque certamente eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. No segundo momento, quando Davi consulta o Senhor diz: não subirás. Tem momentos que a ordem do Senhor é: sobe. Tem outros momentos que o Senhor diz: pare. O Senhor disse no primeiro momento a Davi que era para subir, que Deus estava entregando os filisteus nas mãos dele. E no segundo momento, o mesmo povo, com a mesma tática de guerra, com os mesmos deuses pagões, com tudo que você imaginar. Dessa vez, Deus disse: dessa vez vocês não subirão. Vocês não vão subir. Deus dá uma resposta diferente a Davi. Deus disse: olha, não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás eles por defronte das amoreiras. Ali, Deus estava dizendo: olha, eu quero deixar bem claro que quem ordena, quem comanda a sua vida sou eu. Não entre no piloto automático achando que para tudo já tem um plano arquitetado, um script. Não, a Bíblia fala que o Senhor trabalha em novidade de espírito. Deus vai quebrar a tua lógica para também anular a lógica do inimigo. Tem lugares que o caminho já está feito. Se você for pelo caminho do óbvio, você acha que já está tudo perfeito, mas Deus está dizendo: não, no óbvio tem emboscada. Você está achando que está tudo já está tudo certo. Não, o Senhor está dizendo que Ele vai fazer algo diferente. Deus está te dando uma ordem para você recuar, mas esse recuo não é derrota, não é covardia, é estratégico. Deus está mudando a rota nesse momento. E não se espante, porque não é covardia, é posicionamento. Deus está te posicionando para esse tempo. Às vezes o silêncio parece omissão, mas não é. O silêncio, muitas vezes, é esperando que Deus dê uma nova direção. Se Deus não falou, você não se move. Se Deus não mandou, você não sai. Se você não tem uma palavra, você permanece onde Deus tem falado. A última ordem ainda está de pé. Você só sai depois que o Senhor disser. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que quem sopra é Ele, quem retém é Ele. Essa é a mensagem para você nesse tempo presente. O Senhor está dizendo que é Ele que manda, é Ele que está passando no vale do Refaim com você. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Olha, você pode perceber. E foi no Vale de Refaim que eles enfrentaram os filisteus pela primeira vez. E na segunda vez foi no mesmo Vale de Refaim. Olha, o vale não mudou, mas você mudou. O vale não mudou, mas você mudou. Você mudou, você não está no mesmo lugar. Tem um adágio que eu ouvi falar assim: olha, quando você não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Pessoas vão procurar você em um hábito, em uma mania, em um comportamento que você tinha antes, só que não vai mais te achar porque você evoluiu. E às vezes as pessoas não conseguem lidar com as mudanças. E nós temos que mudar e estamos em constante mudança. Há uma repetição muitas vezes de alguns cenários que nós estamos vivendo. E não é porque Deus queira que estejamos presos naquela situação, é porque a repetição não é uma punição, é um cenário de treinamento. Às vezes você precisa passar novamente pelo mesmo lugar porque a sua maturidade é outra. Quantas coisas hoje eu e você pensam, se isso acontecer, se eu tivesse essa oportunidade, a oportunidade que eu tive há 10 anos atrás, eu tivesse hoje, a minha posição seria diferente. Se eu tivesse a oportunidade de escolher como eu tive lá atrás, eu agiria diferente. Muitas vezes, quando uma circunstância antiga, ela volta a acontecer na nossa vida, sabe o que significa? Quando você está enfrentando a mesma crise financeira, a mesma afronta familiar, a mesma crise emocional, conjugal, o mesmo tipo de perseguição espiritual, aquelas mesmas críticas, aqueles mesmos julgamentos, sabe? O nosso primeiro pensamento é: Deus, por que eu estou passando por isso aqui de novo? Eu achei que eu já tinha vencido isso. Eu já pensei que eu já tinha vencido essa fase, já tinha passado por essa fase. Quantas vezes a gente pensa dessa forma, mas o que o céu está dizendo hoje, Deus permitiu que os filisteus voltassem ao mesmo vale. Sabe por quê? Não porque ele te esqueceu, não porque ele esqueceu Davi, mas porque ele quer extrair de mim, de você, um nível de dependência maior.
Existem vales que voltam na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que a dependência que eu deveria ter, eu não tive, eu ainda não aprendi. No primeiro vale de Refaim, o que Davi provou foi de um Deus que rompe. No segundo vale de Refaim, Davi precisava aprender de um Deus que fala e que manda ele aguardar enquanto ele entra na batalha. Existem ensinamentos e lições diferenciadas. Por isso que às vezes Deus permite que você viva algumas situações que você pensou que já estavam finalizadas. Por isso que o Vale de Refaim teve que ser... Davi teve que passar de novo no Vale de Refaim, porque a primeira lição foi o Deus que explode, o Deus que rompe, o Deus que vem com mão forte. Mas na segunda vez foi o Senhor dizendo, se acalme, agora ouve. Em Baal Perazim, a primeira batalha, o Senhor estava dizendo o que para Davi? Ei, Davi, vou manifestar para você o meu agir, vou mostrar para você que eu derrubo, que eu faço, que eu entro na frente, que eu regaço. Deus estava querendo mostrar, Davi, eu sou poderoso, Davi. Eu sou aquele que rompo como muitas águas. Como diz aquele louvor, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele já tem. Ele disse, eu sou rompimento. Mas naquele momento eu estava querendo dizer para Davi, olha, Davi, o cenário está se repetindo, não é porque você não foi aprovado, não é porque você não conseguiu entender, é porque eu tenho, naquela mesma situação, eu tenho algo para ensinar a você. Mas Deus não quer que você se torne dependente de fórmula, por isso. Porque senão Davi ia ficar acostumado todas as vezes, Deus vai vir, que nem na mão. Não, ele vai vir, vai passar a mão na minha cabeça, vai orar, vai bater palma, vai sapatear e vai me curar. E Deus disse, não, é mergulhando. Para cada situação e cada momento, Deus tem um novo plano. Ele quer que você dependa dele. No segundo vale de Refaim, Deus estava dizendo, Davi, tu tem que depender de mim. O cenário é o mesmo, mas a exigência espiritual é maior. Deus está subindo o nível do seu treinamento, Davi. Davi, Deus está dizendo, o negócio é contigo. Ei, Davi, eu quero aguçar os teus ouvidos. É lugar de afronta. O inimigo está se espalhando pelo ambiente. Ei, Davi, tem um megafone aí dizendo que não tem mais jeito. O inferno está mostrando um cenário para querer ver se você recua, desiste. Mas há um megafone no céu dizendo, desperta o teu ouvido espiritual, porque aquele que se levanta em teu favor vai derrubar todo o mal. Mas é necessário eu e você ouvir. Você precisa ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está usando essas circunstâncias repetidas, sabe para quê? Para neutralizar a autossuficiência. Ei, baixa a bola. Eu e você não é nada se não for Ele. Às vezes a gente fica pensando que a gente é alguma coisa. Ei, querido, querida, olhe para a sua estrutura humana falível, a nossa estrutura carnal, que nós temos debilidades e fraquezas. Enquanto estamos aqui nessa terra, precisamos ser tratados, precisamos ser alinhados, precisamos ser santificados. Por isso que existem coisas que a gente precisa estar sendo ali pondado pelo Senhor. Se fosse uma batalha nova, a gente diz, eu oraria, eu faria. E às vezes a gente está nessa, quando é algo novo, a gente se levanta com aquela euforia. Mas quando é uma batalha antiga, que a gente já venceu, a gente tem a tendência humana, irmão, de agir no mesmo impulso da experiência passada. Deus está dizendo, não. Deus está dizendo assim, olha, não, dessa vez eu vou fechar os teus olhos, Davi. Eu não vou sair rompendo a fileira dos filisteus, não. Dessa vez eu vou aguçar os teus ouvidos. Ei, é para você. Você que está acostumado a Deus vir a fazer proezas, aqueles testemunhos estrondosos, bonitos, que você está acostumado a falar porque você viu com os teus olhos, mas agora o Senhor está dizendo que hoje é tempo de ouvir. Ouvir, eu estou aguçando os teus ouvidos para você ouvir o que o céu está falando para ti. Deus quer te mover através de um som que vem de um lugar onde somente Ele poderia falar. Há um som dos céus querendo te guiar. As copas das amoreiras representam um lugar inacessível. Representa um lugar inacessível para o homem. Sabe por quê? Porque nenhum soldado de Davi,
Nenhum soldado de Davi poderia subir na copa das amoreiras para simular o som de um exército marchando, porque a copa das amoreiras, os galhos altos, frondosos das amoreiras, eles ficam num lugar muito alto e não tinha como soldados estar marchando lá. É porque Deus queria dizer assim: olha, ouça o som do exército que vocês vão ouvir saindo por detrás das amoreiras. Ei, a voz do Senhor vem de lugares onde eu e você menos imagina que vai estar. Nenhum soldado de Davi podia estar lá, podia entrar lá, nenhum filisteu tinha o poder de fazer as copas das amoreiras marcharem. Ninguém tinha poder. E Deus estava dizendo para Davi: agora o negócio é diferente, Davi. Deus vai gerar um livramento na sua vida, mas vai ter a assinatura exclusiva dele. Ei, o que o Senhor tem para fazer é algo sobrenatural que vai além daquilo que a sua mente humana possa descrever. Não vai ser por força, não vai ser por estratégia política, geopolítica humana, não. Por isso que Deus está desabonando todo mundo que tenta te ajudar, todo mundo que tenta chegar perto de você. Deus não deixa. Tem gente querendo conectar, querendo fazer parceria, tem gente querendo abrir a porta, tem gente querendo, mas Deus está dizendo: a glória não vai ser de ninguém, vai ser dele. O Senhor está dizendo: a glória é minha. É por isso que o Senhor tem feito com que você se sinta tão sozinho e tão sozinha, para que você pare de confiar em muletas, em garantias. Mas tem uma pessoa ali que, se eu falar, fizer uma ligação, falar no WhatsApp, ele conhece a minha família, conhece meu pai, eu já ajudei ele, eu já trabalhei com ele. O Senhor está dizendo: vai fechar todas as suas garantias, para que você saiba que vem detrás das copas das amoreiras uma voz que age em seu favor. Não vai ser pelo favor humano, não, meu querido, nem minha querida. Não. Pare de buscar o favor humano. Vem do trono dos céus. O som vem do alto. O som vem do alto. O som vem do alto, do trono, invadindo a sua realidade. Vem um movimento gerado pelo som incomum dos céus. Quem é guiado por Deus, comece a entender. Quando você é guiado por Deus, você aprende e não se move por o barulho do vale. Porque imagina, aquele vale de Refaim estava repleto, espalhado por quem? Por os filisteus. Não era pelos tronos das copas. Os filisteus estavam lá já, tudo fazendo barulho ali embaixo, tudo armado, tudo ali esperando já para atacar. Mas o que Deus estava querendo dizer: Davi, você e seus homens vão ficar silêncio. A palavra para você nesse tempo é: silencie, porque o decreto do céu vai invadir. Quando o som da marcha ecoar no topo das amoreiras, o mundo espiritual está comunicando através da voz do general que o Senhor já saiu diante de ti para dissipar todo o mal. Deus está dando essa palavra para você nesse dia. Deus está dizendo: acorde. Quando você começar a ouvir Deus no secreto, através dessa circunstância difícil, você receberá uma autoridade. Deus está dizendo que vai vir algo tão avassalador que vai bater em retirada, porque o Senhor já ordenou que, quando Ele manda o exército marchar, Ele está dizendo que Ele viabiliza tudo que o inimigo quer fazer contra a tua vida. Comece a entender que é sobre o som dos céus que Deus vai fazer. O nosso problema é que o nosso ouvido está ligado de tudo que está sendo falado na terra. É jornal, é pessoas, é política. Você não vai apenas vencer os filisteus. Deus está dizendo: você vai perseguir, você vai limpar. Deus vai fazer coisas lindas de Geba até Jezé. Deus vai te honrar. É necessário você entender. Comece a entender. O diabo achou, sabe o quê? Que você estava vivendo um déjà vu de dor. Você estava relembrando coisas que eu já vivi isso, eu doeu tanto dentro de mim. Não, o Senhor está dizendo: dessa vez o cenário é de honra. Os filisteus vão voltar para o mesmo lugar. Porque Deus quer demonstrar para você que a unção que está sobre a sua vida hoje é maior do que a de ontem.
Não, 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 não. Pare de olhar para a repetição. Pare de olhar para os problemas como vítima. Não, comece a apurar os teus olhos. Deus está neste negócio. Deus está limpando toda a surdez espiritual. Deus está dizendo que agora Ele está te capacitando para você vencer de forma diferente esse mal. O socorro não vai vir do chão. O socorro não vai vir do homem. Não vai vir do médico, do diagnóstico da terra, do banco. Não, o sinal está sendo liberado de cima, de um lugar alto. O Senhor está dizendo que a Copa das Amoreiras é um lugar exclusivo do Altíssimo para entrar em favor da tua vida. Entenda, quando o som ecoar na sua alma, quando você entender, se apresse, mude de postura e marche. O Senhor disse, ao ouvir o som, o exército do céu, Davi, comece a marchar. Se apresse. E sabe qual é o maior problema da nossa geração? É você querer agir antes do tempo ou agir posterior a ele. O sábio não é aquele que sabe fazer todas as coisas. Sábio é aquele que sabe fazer as coisas no tempo certo e da forma certa. Ei, a circunstância voltou hoje. Sabe por que esse cenário se repetiu? É porque Deus ele está querendo multiplicar em você, expandir em você uma fé, uma coragem, uma ousadia. Deus está querendo que você saia do feijão com arroz, que você saia dessa vida medíocre onde você acha, não, é assim, não, o Senhor está dizendo uma vida de oração, rapaz, mais apurada. O Senhor está dizendo que é um jejum mais intensificado, é uma vida dentro de uma constância. Pare, o Senhor está dizendo que você não pode mais viver uma vida normal. Ei, Deus está no controle da Copa das Amoreiras. E Ele está dizendo que é tempo de você ouvir o som da marcha. Deus estabelece nesse momento uma palavra. Existem alguns gatilhos que nos atacam quando a gente se depara com o mesmo cenário que a gente já viveu. Mas o versículo 24 diz, e havendo de ouvir um estrondo, tu vai ouvir um estrondo, na Copa das Amoreiras, então te apressarás. O Senhor está dizendo que é tempo de se apressar, meu querido. É tempo de você dar uma resposta o quanto antes. Ei, o Senhor está dizendo que a palavra para estrondo aí, para ruído, significa um som de um exército marchando. Há uma palavra, marcha, é para alguém que toma posição de soldado, entende que quem marcha tem autoridade para conquistar, para guerrear e para avançar. O som na Copa das Árvores é um sinal que o mundo espiritual já havia entrado em ação. Deus está dizendo, tem um sinal, ele já está entrando em ação, o Senhor está entrando em ação. O guerreiro de Deus precisa ter ouvidos atentos. O Senhor está treinando seus ouvidos. Saia, para você vai discernir entre o vento natural que mexe a Copa das Amoreiras e o som da marcha dos anjos do Senhor anunciando que é tempo de você vencer. Sabe por quê? Olha, eu aprendi nos dias de hoje que há momentos em que você não vê nada mudando. Esse é o problema, é a gente parar assim, eu não estou vendo nada mudando, nada está acontecendo, mas se você apurar os seus ouvidos espirituais, que era isso que Deus queria ensinar a Davi. Davi, eu quero aguçar e apurar os seus ouvidos, meu filho. Vai ouvir o barulho de um exército, você não vai ser mais normal, você vai ouvir quando o Senhor se mover para derrubar o mal. Ei, tem coisas que Deus está falando comigo, com você, a patente mudou, Deus está se movendo a seu favor, mas Deus não quer que você seja alguém que viva à toa, alheio, não. O Senhor está dizendo que o Kairos de Deus chegou. Ei, o Senhor está dizendo que não é nem antes nem depois, há um momento específico do céu, quando o céu se move na terra, eu e você precisa dar uma resposta de prontidão. É uma resposta de prontidão. A pressa sem direção, sabe o que é? Ativismo. E estamos vivendo em uma geração de ativistas, onde as pessoas estão agindo na pressa, mas estão agindo fora do tempo. Estão querendo substituir as suas frustrações por movimentos fora da presença e do tempo de Deus. O que é fora do tempo de Deus só traz canseira, enfado, tristeza e frustração. Mas quando você responde com a aceleração do céu, você entra na ordem de Deus, é uma obediência profética, as engrenagens começam a acelerar e as coisas vão dando certo. Deus está dizendo, o Senhor saiu diante de ti, porque o Senhor saiu diante de ti para ferir o arraial dos filisteus. Deus está dizendo que esse é o tempo que você não vai depender dos métodos passados, das ferramentas passadas. Não, o Senhor está dizendo que você vai sincronizar seus passos
sincronizar seus braços com os exércitos dos céus. Deus está dizendo, mova-se, mova-se. Ele está querendo que tu entre no compasso que os céus têm chamado para você viver. A tua vida de oração não pode ser mais a mesma, diante de tanta coisa que tu já viveu. Será que você tem pessoas que são assim, irmãos, que parece que precisam viver de vale de Refaim a vale de Refaim? Circunstâncias sempre voltando para aquele lugar, sabe por quê? Porque depois que a situação, que a guerra acaba, a pessoa vai lá e baixa a guarda. Deus está dizendo, é tempo de viver de prontidão. Ei, é tempo de viver em oração. O cenário horizontal de guerra naquele momento era aterrorizante. Eles olhavam assim, Davi olhava para o ambiente e via o que? Milhares de filisteus armados. Eles viam carros de guerra, eles estavam vendo rastro de destruição, mas naquele momento Deus está dizendo, olhe para a copa das amoreiras, olhe para o alto, porque é de lá que eu vou levantar e vou derrotar teu inimigo. Ei, Deus está dizendo para mim e para você, o homem natural vai tomar decisões com base no relatório da terra. E é por isso que Deus está dizendo que Ele está querendo refazer em você um novo homem, uma nova mulher de Deus. Ei, a crise, o diagnóstico médico, a sua conta bancária, essas problemáticas que você tem vivido, essa força do adversário, não define o final da tua história. Você vai se posicionar como profeta nesse momento e vai dizer, a terra não dita as ordens para o céu, é o céu que governa a terra. Você vai começar a entrar nesse lugar, meu irmão. Deus está dizendo, na terra o inimigo ruge. Olha, na terra o inimigo ruge, mas no céu o Senhor dos Exércitos marcha. Quando você recebe uma direção que vem do alto, você ganha o que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Deus está chamando você nesse momento. Pare, saia dessa labirintite espiritual, onde você está vendo tudo rodando, parece que você está vivendo em um círculo, você está vendo desfocado, você só vê chão e vale. Mas Deus nesse momento está dizendo, se levante, porque eu comando para você é movimento. O Senhor está dizendo, se movimente. O Senhor está dizendo, quando ouvires, não é quando vires. O problema é que você está esperando ver. Deus está dizendo, ouça. Deus governa os seus filhos pela força da voz, não é pelo ver. A Bíblia fala, não andeis por vista, mas andeis por fé. Davi não recebeu um mapa completo da batalha, ele recebeu uma voz que dizia, por detrás das amoreiras ouvirá um som, onde o Senhor anunciará um novo tempo. Ei, é aprendendo a ouvir. Você vai começar a ouvir Deus nos teus pensamentos, o som da marcha da copa das amoreiras. Então apressa-te, apressa-te. Deus está dizendo, prontidão, obedeça o som, obedeça o som, obedeça o som, obedeça o som. Comece a entender que muita coisa tem acontecido, é porque Deus está dizendo que você precisa estar na dependência. Você precisa responder ao que os céus têm apontado. Deus está querendo arrancar de você a distração. Deus está querendo tirar de você o lugar de conforto, porque a vida inteira foi nesse lugar que você foi vivendo. E quando as coisas apertam, você aumenta o fogo. Bom, mais lenha na fogueira, começa a buscar. Mas o Senhor está dizendo, permaneça. Não deixe apagar o pavio que fumega. Continue trazendo lenha nova. O Senhor está dizendo, o cenário se repetiu, não é porque Deus está dizendo que você está reprovado, não. É porque Deus está dizendo que a patente tem que mudar, a sua oração tem que se intensificar. Ele quer te levar a viver coisas grandes. E para isso é necessário você se posicionar. Teve momentos que você viu, mas nesse seminário Deus está dizendo que você vai ouvir, você vai aprender a ouvir Deus quando Ele fala por dentro, através dos pensamentos, através de pessoas, circunstâncias e situações. O cenário se repete, mas como a história aqui fala, Refaim era o mesmo vale, mas você não é mais o mesmo. A situação pode ter vindo na mesma proporção, mas não vai encontrar mais a mesma pessoa aí não. Vai encontrar um homem com mais garra, com mais coragem, com mais audácia e autoridade. Deus está dizendo, responda de forma diferente. Responda de forma que os céus estão esperando. Gideão deu uma resposta diferente.
Quando todo mundo se escondia, Gideão foi para cima dizendo: eu não aceito ser roubado e viver envergonhado por essa gente. E aí foi isso que fez com que Deus mudasse todo o quadro. Às vezes é só isso, o cenário é o mesmo para todos, para tudo, e até uma repetição do que já foi vivido. É porque Deus está querendo arrancar de você um gatinho e colocar um leão, para dizer: ei, Satanás, você é como se fosse um leão, mas eu estou do lado verdadeiro leão da tribo de Judá. Deus vai mudar esse cenário, Deus vai mudar essa história, mas Deus está dizendo que a repetição só acontece porque Deus está querendo que você dê uma resposta diferente, se levante de forma diferente. Você não é vítima, você não é coitada, você não vai viver mais amarrada, você não vai viver mais sob a expectativa das opiniões dos outros. O Senhor está dizendo que há uma opinião, há uma posição diferente que o céu está esperando. Prontidão, pressa. O Senhor está dizendo: reaja, porque o céu está te convidando para romper no Vale de Refaim. Depois que você romper, depois do rompimento, depois do rompimento, vem o quê? Vem o som de um novo tempo. Deus rompe para depois você vender seus gigantes. O Vale dos Gigantes vai fazer você romper quando você der respostas diferentes. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Que essa palavra fale de forma poderosa ao seu coração nesses dias. Amém?